Imagine sua sogra te humilhando na frente de toda a família, dizendo que você nunca seria digna de fazer parte deles por causa da sua origem humilde. Só que ela não fazia ideia de que seu avô havia deixado uma herança de mais de 80 milhões de dólares escondida há 30 anos. O que aconteceu quando a verdade veio à tona foi simplesmente épico. Mas antes de eu contar essa história de reviravolta incrível, me fala aqui nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Adoro saber onde estão nossos seguidores. E se você gosta de histórias que mostram como a vida pode surpreender, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora vamos descobrir como essa sogra ficou quando soube a verdade. Camila sempre soube que não vinha de uma família rica. Criada pela avó materna, Dona Rosa, em um pequeno apartamento de 2 quartos na periferia de São Paulo, ela aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da humildade. Sua mãe, Patrícia, havia morrido quando ela tinha apenas 5 anos, vítima de complicações de uma pneumonia que não foi tratada adequadamente por falta de recursos financeiros. Dona Rosa, uma mulher forte de 70 anos, trabalhava como faxineira em prédios comerciais para sustentar a neta. Suas mãos calejadas e costas curvadas contavam a história de décadas de sacrifício. Ela nunca se casou novamente após a morte do marido, João Santos, que havia falecido em um acidente de trabalho quando Patrícia era adolescente. Minha filha, Dona Rosa sempre dizia para Camila, nós não temos dinheiro, mas temos dignidade. E isso ninguém pode tirar da gente. Camila cresceu usando roupas de brechó, comendo arroz e feijão a maior parte dos dias, e estudando à luz de velas quando a energia era cortada por falta de pagamento. Mas ela nunca se sentiu pobre no sentido emocional. Dona Rosa enchia a casa com amor, histórias e uma fé inabalável de que o futuro seria melhor. Durante o ensino médio, Camila trabalhava meio período em uma padaria para ajudar com as despesas de casa. Era lá que conheceu Lucas, um jovem universitário que frequentava a padaria todas as manhãs antes das aulas. Lucas vinha de uma família de classe média alta, seu pai era médico e sua mãe, Margarete, era advogada bem-sucedida. O romance entre Camila e Lucas começou lentamente. Ele ficou intrigado pela inteligência e determinação dela, pela forma como ela falava sobre seus sonhos de cursar direito mesmo sabendo que seria difícil financeiramente. Camila, por sua vez, se apaixonou pela gentileza genuína de Lucas, pela forma como ele a tratava com respeito independentemente de suas diferenças sociais. Quando Lucas finalmente levou Camila para conhecer sua família, a recepção foi gelada. A casa dos Oliveira, no bairro nobre dos Jardins, era tudo o que o apartamento de Camila não era: espaçosa, luxuosa, com móveis importados e obras de arte nas paredes. A mãe de Lucas, Margarete Oliveira, era uma mulher elegante de 50 anos, sempre impecavelmente vestida e com um ar de superioridade que ela mal tentava disfarçar. Então você é a Camila, Margarete disse no primeiro encontro, seus olhos avaliando cada detalhe da roupa simples da jovem. Lucas nos contou sobre você. O tom não era exatamente hostil, mas havia uma frieza calculada que fez Camila se sentir como uma intrusa. O pai de Lucas, Dr. Fernando, foi mais cordial, mas claramente desconfortável com a situação. Era óbvio que não aprovavam completamente a escolha do filho. Durante o jantar, as perguntas vieram como flechas disfarçadas de cortesia. E seus pais, Camila? O que fazem? Em que bairro você mora? Onde pretende estudar? Cada resposta de Camila, sobre ser criada pela avó faxineira, sobre morar na periferia, sobre depender de bolsa de estudos, parecia ampliar o abismo social que separava as duas famílias. Lucas tentava amenizar a tensão, mudando de assunto ou elogiando Camila abertamente, mas era claro que seus pais tinham reservas sérias sobre o relacionamento. Margarete, em particular, parecia ver Camila como uma ameaça aos planos que tinha para o filho. Após 2 anos de namoro, quando Lucas e Camila anunciaram o noivado, a reação de Margarete foi explosiva. Você não pode estar falando sério, Lucas, ela gritou durante um jantar de família. Essa menina não tem nada a oferecer. Vocês vão lutar contra dificuldades financeiras pelo resto da vida. Eu amo a Camila, mãe, Lucas respondeu firmemente. E ela me ama. Isso é o que importa. Amor não paga as contas. Margarete retrucou. Você é meu único filho. Eu não vou ficar calada vendo você jogar seu futuro fora por um capricho romântico. Camila, que estava presente durante essa discussão, sentiu cada palavra como uma punhalada.
Ela sabia que Margarete não estava apenas preocupada com o futuro financeiro de Lucas, ela simplesmente não considerava Camila digna de fazer parte da família Oliveira. Nos meses seguintes, Margarete tentou de tudo para separar o casal. Ela apresentava Lucas a jovens adequadas em eventos sociais, oferecia pagar uma viagem para a Europa para ele pensar melhor, e fazia comentários sarcásticos sobre Camila sempre que tinha oportunidade. Essa garota está atrás do seu dinheiro, Lucas, ela dizia. Pessoas como ela sempre estão. A ironia era que Camila trabalhava incansavelmente para não ser um fardo financeiro para Lucas. Ela havia conseguido uma bolsa parcial para cursar direito e trabalhava à noite para pagar as despesas restantes. Muitas vezes ela chegava aos encontros com Lucas exausta, com olheiras profundas, mas determinada a provar que merecia estar ali. Dona Rosa observava tudo com preocupação crescente. Minha filha, ela disse uma noite, você não precisa provar seu valor para ninguém. Se essa família não consegue ver quem você realmente é, o problema não é com você. Mas Camila estava determinada a conquistar a aprovação de Margarete. Ela acreditava que, com tempo e paciência, conseguiria provar que suas intenções eram puras e que realmente amava Lucas. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em um escritório elegante de advocacia, havia documentos que mudariam completamente sua perspectiva sobre quem ela realmente era e de onde vinha. O casamento de Lucas e Camila foi uma celebração modesta, realizada em uma pequena igreja do bairro onde ela cresceu. Dona Rosa havia insistido em contribuir com suas economias limitadas para o vestido da neta, e mesmo sendo simples, Camila nunca se sentiu mais bonita. Lucas, deslumbrado com sua noiva, não conseguia parar de sorrir durante toda a cerimônia. A família Oliveira compareceu, mas sua presença foi mais uma obrigação social do que uma celebração genuína. Margarete usava um sorriso forçado que não chegava aos olhos, e suas amigas da alta sociedade fizeram comentários discretos mas audíveis sobre a simplicidade do evento. É charmoso, uma delas sussurrou para Margarete, de uma forma muito rústica. Durante a festa, que aconteceu no salão da igreja com decoração feita pelas próprias mãos de Camila e Dona Rosa, as diferenças entre as duas famílias ficaram ainda mais evidentes. Enquanto os parentes e amigos de Camila dançavam, riam e celebravam genuinamente, os convidados de Lucas pareciam estar cumprindo uma sentença. Os primeiros meses do casamento foram relativamente tranquilos. Lucas e Camila alugaram um pequeno apartamento, e ela continuou trabalhando enquanto terminava a faculdade. Lucas havia começado a trabalhar na empresa da família, uma clínica médica que Dr. Fernando havia construído ao longo de décadas. Mas a paz durou pouco. Margarete começou uma campanha sutil, mas persistente, para minar a confiança de Camila no casamento. Durante jantares de família, ela fazia comentários aparentemente inocentes que cortavam fundo. Camila, querida, você não acha que está segurando Lucas? Ele poderia estar ganhando muito mais se não tivesse que se preocupar com as limitações financeiras de vocês dois. Ou, é uma pena que vocês não possam viajar como os outros casais da idade de vocês. Mas eu entendo, nem todo mundo tem os mesmos recursos. Camila tentava ignorar, mas cada comentário era como uma gota d'água que lentamente corroía sua autoestima. Lucas defendia a esposa quando estava presente, mas Margarete era estratégica. Suas piores ofensas sempre aconteciam quando ele não estava por perto. A situação chegou ao limite durante o aniversário de 1 ano de casamento de Lucas e Camila. Margarete havia organizado uma festa surpresa na casa da família, convidando amigos próximos e colegas de trabalho de Lucas. Camila só descobriu sobre a festa algumas horas antes, quando Lucas chegou em casa empolgado com a generosidade de sua mãe. A festa estava elegante, com decoração sofisticada e comida catered por um dos melhores restaurantes da cidade. Camila se sentiu imediatamente deslocada em seu vestido simples, cercada por mulheres usando joias que custavam mais que seu salário anual. Durante a noite, Margarete fez questão de apresentar Camila para todos como a esposa de Lucas, sempre enfatizando sutilmente sua origem humilde em comparação com as outras mulheres presentes. Esta é Camila, ela diria, ela cresceu em condições muito diferentes das nossas. É admirável como ela está se adaptando à nossa família. O momento mais humilhante veio quando Margarete pediu a atenção de todos para fazer um brinde. Com uma taça de champanhe na mão e um sorriso que não disfarçava malícia, ela começou a falar. Eu gostaria de fazer um brinde ao meu filho Lucas e sua esposa Camila, começou,
sua voz carregando uma doçura venenosa. Lucas sempre foi um jovem generoso, sempre disposto a ajudar aqueles menos afortunados. E Camila, ela pausou dramaticamente. Bem, Camila é um exemplo perfeito da bondade do coração de meu filho. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis, percebendo a tensão subjacente nas palavras aparentemente elogiosas. Margarete continuou. Claro, sabemos todos que o amor verdadeiro às vezes significa aceitar diferenças significativas. E eu tenho certeza de que, com o tempo, Camila pode aprender a se ajustar às expectativas de nossa família. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Camila sentiu o rosto queimar de humilhação. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para soar como um elogio, mas todos entenderam a mensagem real. Camila não pertencia àquela família, e nunca pertenceria. Lucas, percebendo finalmente a crueldade sutil de sua mãe, tentou intervir. Mãe, eu acho que... Mas Margarete não havia terminado. Na verdade, ela disse, erguendo a taça mais alto, eu acho que todos nós deveríamos admirar Camila por sua persistência. Não é fácil tentar se encaixar em um mundo que não é seu por nascimento. Foi então que Margarete proferiu as palavras que ecoariam na mente de Camila pelos próximos meses. Porque, vamos ser honestos, querida, você nunca realmente será da família. Você pode usar nosso nome, pode estar casada com meu filho, mas família verdadeira é sobre muito mais do que papéis assinados. É sobre classe, história, tradição, coisas que não podem ser aprendidas ou adquiridas. A sala ficou em silêncio absoluto. Algumas pessoas pareciam chocadas com a crueldade explícita de Margarete, outras evitavam olhar para Camila por desconforto. Lucas ficou vermelho de raiva, mas Camila não conseguiu esperar por sua defesa. Com uma dignidade que surpreendeu até ela mesma, Camila colocou sua taça na mesa mais próxima e se dirigiu para a porta. Com licença, ela disse calmamente, parece que eu não pertenço a esta festa. Lucas a seguiu imediatamente, deixando os convidados em um silêncio constrangido e Margarete com um sorriso satisfeito nos lábios. No carro, a caminho de casa, Lucas estava furioso. Camila, eu sinto muito. Minha mãe passou dos limites. Isso nunca deveria ter acontecido. Mas Camila estava estranhamente calma. A humilhação havia sido tão extrema que havia criado uma espécie de clareza em sua mente. Lucas, ela disse suavemente, sua mãe deixou bem claro o que pensa de mim. E talvez ela esteja certa. Não diga isso. Talvez eu nunca seja realmente da família Oliveira, Camila continuou. Mas sabe de uma coisa? Eu não preciso ser. Eu tenho minha própria família, minha própria história, meu próprio valor. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Camila ficou acordada pensando nas palavras de Margarete. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu diminuída por elas. Em vez disso, sentiu uma determinação crescente de descobrir exatamente quem ela era e de onde vinha. No dia seguinte, ela ligou para Dona Rosa. Vó disse, preciso saber mais sobre meu avô. Você nunca me contou muito sobre ele. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Por que você quer saber sobre João agora, minha filha? Porque eu preciso entender minha própria história, Camila respondeu. Preciso saber de onde eu realmente venho. Dona Rosa ficou estranhamente hesitante quando Camila insistiu em saber mais sobre seu avô João Santos. Durante todos esses anos, a única coisa que Camila sabia era que ele havia morrido em um acidente de trabalho quando sua mãe Patrícia era adolescente, e que havia sido um homem trabalhador e honesto. Vó, por favor, Camila insistiu durante uma visita no fim de semana seguinte. Eu preciso saber mais sobre nossa família. Sobre quem nós somos. Dona Rosa suspirou profundamente, suas mãos trêmulas brincando com o rosário que sempre carregava. Minha filha, alguns segredos são guardados para proteger as pessoas que amamos. Que segredos, vó? Do que você está falando? A velha senhora se levantou lentamente e foi até o quarto. Camila a ouviu mexendo em gavetas, movendo caixas. Quando voltou, carregava uma pequena caixa de madeira que Camila nunca havia visto antes. Seu avô, Dona Rosa começou, abrindo a caixa cuidadosamente, não era exatamente quem eu deixei vocês acreditarem que ele era. Dentro da caixa havia documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas, e alguns objetos que pareciam valiosos, um relógio de ouro, uma caneta tinteiro elegante,
e um anel com uma pedra que brilhava mesmo na luz fraca do apartamento. João não morreu em um acidente de trabalho comum, Dona Rosa disse, sua voz quase um sussurro. Ele era um empresário muito bem-sucedido. Tinha empresas, propriedades, muito dinheiro. Camila ficou paralisada. Como assim, vó? Você sempre disse que éramos pobres, que ele era um trabalhador simples. Ele era da alta sociedade, Camila. Muito rico, muito poderoso. Mas quando se apaixonou por mim, sua família o deserdou completamente. Eu era uma empregada doméstica na casa de uma família rica onde ele fazia negócios. Para a família dele, eu não passava de uma aventura inadequada. As mãos de Dona Rosa tremiam enquanto ela folheava os documentos. Quando descobriram que ele queria se casar comigo, cortaram todos os laços. Disseram que se ele escolhesse uma mulher de classe inferior, não teria mais direito à fortuna da família. Camila pegou uma das fotografias. Era João Santos, mas não como ela havia imaginado. Ele estava vestido elegantemente, ao lado de um carro luxuoso, em frente a um prédio comercial com seu nome na fachada, Empresa Santos e Companhia. Então ele escolheu você, Camila sussurrou. Ele escolheu o amor, Dona Rosa corrigiu, lágrimas nos olhos. E por muito tempo, fomos felizes. Ele tinha algumas economias guardadas, algumas propriedades menores que a família não sabia. Nós vivíamos bem, não ricamente como ele estava acostumado, mas bem. O que aconteceu então? A família dele nunca o perdoou. Eles o sabotaram nos negócios, destruíram sua reputação, tornaram impossível para ele trabalhar na área que conhecia. Pouco a pouco, perdemos tudo. Quando Patrícia nasceu, estávamos quase na pobreza. Dona Rosa mostrou outro documento para Camila. Era uma certidão de nascimento, mas não a que Camila conhecia. Esta dizia Patrícia Santos, filha de João Eduardo Santos e Rosa Maria Santos. Mas havia algo mais, um endereço em um bairro nobre de São Paulo. O acidente de trabalho. Camila começou. Não foi acidente, Dona Rosa disse, sua voz quebrando. João estava tentando recuperar parte do que havia perdido. Ele havia descoberto que a família tinha usado métodos ilegais para destruí-lo. Estava coletando provas, tentando processar eles. Mas numa noite, saindo do escritório de um advogado, ele foi atropelado por um carro que nunca foi encontrado. O choque tomou conta de Camila. Seu avô não havia sido apenas um trabalhador comum, ele havia sido rico, poderoso, e possivelmente assassinado por escolher o amor em vez do dinheiro. Por que você nunca nos contou a verdade? Para proteger vocês, Dona Rosa explicou. A família Santos era perigosa, poderosa. Depois que João morreu, eles deixaram claro que se eu ou Patrícia tentássemos reivindicar alguma coisa, algo ruim poderia acontecer conosco também. Então eu escondi tudo, mudei nossos nomes, e tentei criar Patrícia longe de tudo isso. Camila olhou novamente para os documentos. Havia testamentos, escrituras de propriedades, ações de empresas. Vó, isso tudo ainda existe? Eu não sei, minha filha. Faz mais de 30 anos. Mas João sempre dizia que havia guardado algumas coisas em lugares que a família não conhecia. Propriedades em nomes falsos, contas em bancos onde eles não tinham acesso. Dona Rosa mostrou um último documento, uma carta escrita à mão por João, dirigida à minha querida esposa e minha filha Patrícia. Ele escreveu isso pouco antes de morrer, ela explicou. Dizia que se algo acontecesse com ele, essa carta nos levaria ao que ele havia escondido para nossa segurança. Camila leu a carta com mãos trêmulas. Era uma mensagem de amor, mas também continha instruções específicas sobre onde encontrar documentos importantes, números de contas bancárias, e nomes de pessoas de confiança que poderiam ajudar. Rosa, minha querida, a carta dizia, se você está lendo isso, significa que meus temores se confirmaram. Mas não tema pelo futuro de nossa família. Eu providenciei para que você e Patrícia nunca passem necessidade. Na casa da Fazenda São José, no compartimento secreto atrás da lareira da biblioteca, você encontrará tudo o que precisa para reivindicar o que é nosso por direito. A Fazenda São José. Camila murmurou. Era uma propriedade que João comprou em nome falso, Dona Rosa explicou. Ele dizia que se algo desse errado, seria nosso refúgio. Mas depois que ele morreu, eu tive tanto medo que nunca fui lá.
Camila sentiu uma mistura de raiva e determinação crescendo em seu peito. Vó, você sabe o que isso significa? Significa que talvez sua mãe não precisasse ter morrido por falta de dinheiro para tratamento médico, Dona Rosa disse, chorando. Significa que você não precisava ter crescido lutando por cada centavo. E significa, Camila disse, sua voz ficando mais forte, que eu não sou a menina pobre que Margarete pensa que eu sou. Dona Rosa segurou as mãos da neta. Camila, esse dinheiro, se ainda existir, pode ser perigoso. A família Santos ainda tem poder, ainda tem influência. Mas não mais poder sobre mim, Camila respondeu, determinação queimando em seus olhos. Vó, nós vamos àquela fazenda. Nós vamos descobrir a verdade sobre quem realmente somos. Pela primeira vez em meses, desde a humilhação na festa de Margarete, Camila se sentiu forte. Ela não era apenas a neta da faxineira Rosa, ela era a neta de João Eduardo Santos, um homem que havia escolhido o amor em vez da fortuna, mas que havia sido inteligente o suficiente para proteger sua família antes de morrer. E Margarete Oliveira, Camila pensou consigo mesma, está prestes a descobrir que subestimou completamente a pessoa errada. No sábado seguinte, Camila e Dona Rosa fizeram a viagem de 3 horas até a Fazenda São José, localizada no interior de São Paulo. Lucas havia questionado a súbita necessidade de Camila de explorar suas raízes familiares, mas ela havia sido vaga sobre os detalhes, dizendo apenas que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. A fazenda ficava em uma área rural próxima à cidade de Atibaia, cercada por colinas verdes e uma mata preservada. Quando chegaram ao portão principal, Camila ficou surpresa com o tamanho da propriedade. Não era apenas uma fazenda, era uma verdadeira hacienda, com uma casa principal imponente, estábulos, e várias construções menores espalhadas pela propriedade. Como o vovô conseguiu manter isso escondido da família dele? Camila perguntou enquanto dirigia pela estrada de terra que levava à casa principal. João era muito inteligente, Dona Rosa respondeu, seus olhos brilhando com lembranças. Ele dizia que um homem esperto sempre tem um plano B, especialmente quando está lidando com pessoas sem escrúpulos. A casa principal estava surpreendentemente bem conservada. Um caseiro idoso, Senhor Antônio, os recebeu na entrada. Ele reconheceu Dona Rosa imediatamente, apesar dos anos que haviam se passado. Dona Rosa, ele exclamou, removendo o chapéu. Depois de todos esses anos, eu sempre esperei que a senhora voltasse. Antônio, Dona Rosa disse emocionada, você ainda está cuidando da propriedade? Sim, senhora. Exatamente como o senhor João me pediu. Ele deixou instruções muito específicas e dinheiro suficiente para manter tudo funcionando indefinidamente. Disse que um dia a senhora ou sua família voltariam. Camila ficou atônita. Ele deixou dinheiro para manter tudo isso funcionando por mais de 30 anos. Senhor Antônio assentiu. Senhor João era um homem que pensava muito à frente. Ele sabia que tempos difíceis viriam, mas também sabia que a verdade eventualmente apareceria. Eles entraram na casa, e Camila mal conseguia acreditar no que via. A residência era elegante mas acolhedora, com móveis antigos de madeira nobre, tapetes persas, e obras de arte nas paredes. Era o tipo de casa onde pessoas verdadeiramente ricas viviam, não a riqueza ostensiva e fria da família Oliveira, mas uma riqueza construída com gosto e história. A biblioteca fica por aqui. Senhor Antônio os guiou através de um corredor longo decorado com retratos de família. Camila reconheceu João em algumas das fotos, mais jovem, ao lado de pessoas que presumiu serem seus pais e irmãos. A biblioteca era impressionante, com estantes do chão ao teto repletas de livros, uma grande mesa de mogno no centro, e uma lareira de pedra que dominava uma das paredes. A lareira, Dona Rosa sussurrou, lembrando-se das instruções da carta. Senhor Antônio sorriu. Senhor João disse que um dia vocês procurariam pelo compartimento secreto. Permitam-me. Ele se aproximou da lareira e pressionou uma sequência específica de pedras decorativas na lateral. Com um clique suave, uma seção da parede ao lado da lareira se abriu, revelando um compartimento escondido. Dentro havia um cofre pequeno mas robusto. Senhor Antônio retirou uma chave de seu chaveiro, uma chave que aparentemente havia guardado por mais de 3 décadas, e abriu o cofre. O conteúdo era impressionante. Havia maços de dinheiro em espécie, principalmente dólares americanos, joias, documentos legais, escrituras de propriedades,
e um envelope lacrado endereçado à minha querida família. Camila abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta longa de João, explicando detalhadamente seus planos para proteger a família, além de uma lista de contas bancárias em diferentes bancos e países. Minha querida Rosa, Patrícia, e quem quer que seja meu descendente lendo isto, a carta começava: se vocês encontraram esta mensagem, significa que o pior aconteceu comigo, mas que vocês finalmente descobriram a verdade sobre nossa família. A carta continuava explicando que João havia transferido secretamente uma fortuna considerável para contas no exterior, havia comprado propriedades em nomes falsos, e havia investido em empresas que sua família original nunca soube que existiam. Eu calculei que, com investimentos conservadores e juros compostos, essa fortuna deveria valer aproximadamente 50 milhões de dólares em 30 anos, a carta dizia. Mais do que suficiente para garantir que minha família nunca passe necessidade. Camila quase desmaiou. 50 milhões de dólares. Sua avó, que havia trabalhado como faxineira a vida inteira, era potencialmente multimilionária. Tem mais, Sr. Antônio disse, retirando outro documento do cofre. Sr. João também deixou instruções para que eu contactasse um advogado específico quando vocês voltassem. Ele mostrou um cartão de visita amarelado. Dr. Henrique Moreira, Advocacia Internacional, especializado em recuperação de patrimônios. Ele ainda está vivo? Dona Rosa perguntou. Sim, e esperando por esta ligação há 3 décadas, Sr. Antônio respondeu. Sr. João o pagou muito bem para manter tudo organizado até que vocês aparecessem. Camila pegou seu celular, suas mãos tremendo. A ligação foi atendida imediatamente. Dr. Henrique Moreira. Dr. Henrique, meu nome é Camila Santos. Sou neta de João Eduardo Santos. Houve uma pausa longa. Finalmente o advogado disse, sua voz carregada de emoção. Eu esperei por essa ligação por mais tempo do que posso calcular. Quando podem vir ao meu escritório? Amanhã. Amanhã é perfeito. Tenho muito a explicar para vocês sobre o patrimônio da família Santos. Após encerrar a ligação, Camila se virou para Dona Rosa. Vó, você percebe o que isso significa? Dona Rosa estava chorando, segurando uma foto de João que havia encontrado no cofre. Significa que ele cumpriu sua promessa. Mesmo depois de morto, ele ainda está cuidando de nós. Significa mais do que isso, Camila disse, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Significa que Margarete Oliveira está prestes a descobrir que a menina pobre que ela tanto despreza é, na verdade, consideravelmente mais rica do que ela jamais será. Senhor Antônio sorriu. Senhor João sempre dizia que a verdade tem uma forma de aparecer no momento certo. Parece que esse momento chegou. Naquela noite, na fazenda que agora descobria ser sua propriedade, Camila começou a fazer planos. Não planos de vingança, mas planos de justiça. Ela finalmente entendeu quem realmente era, e estava pronta para assumir seu lugar no mundo. O escritório de Dr. Henrique Moreira ficava no coração financeiro de São Paulo, ocupando 2 andares inteiros de um prédio comercial de alto padrão. Quando Camila e Dona Rosa chegaram na segunda-feira de manhã, foram recebidas por uma equipe de advogados que havia trabalhado discretamente por décadas para preservar o patrimônio da família Santos. Dr. Henrique, um homem elegante de 70 anos, as recebeu em sua sala particular. As paredes estavam cobertas com diplomas de universidades internacionais e fotografias dele com figuras importantes do mundo financeiro e jurídico. Dona Rosa, ele disse, tomando as mãos da idosa senhora, João me fez prometer que cuidaria de sua família como se fosse a minha própria. Foi uma honra cumprir essa promessa todos esses anos. Ele as conduziu a uma mesa de conferência onde havia dezenas de pastas organizadas cronologicamente, cada uma marcada com anos diferentes, desde 1990 até 2023. Vou ser direto, Dr. Henrique começou, abrindo a pasta mais recente. João Eduardo Santos não era apenas um empresário bem-sucedido quando morreu. Ele era um visionário financeiro que previu exatamente o que sua família original tentaria fazer. O advogado mostrou relatórios detalhados de investimentos. Ele transferiu secretamente sua fortuna pessoal para contas internacionais meses antes de seu acidente. Investiu em ações de empresas que hoje são gigantes mundiais, Apple, Microsoft, Google na época inicial. Comprou propriedades em localizações que se valorizaram exponencialmente.
Camila olhou os números e ficou tonta. Isso não pode estar certo. Está absolutamente correto, Dr. Henrique confirmou. O patrimônio atual da família Santos, incluindo investimentos, propriedades e a fazenda, está avaliado em aproximadamente 87 milhões de dólares. Dona Rosa precisou se sentar. Durante 30 anos, ela havia limpado escritórios à noite para pagar o aluguel, enquanto era legalmente proprietária de uma fortuna que a colocava entre as pessoas mais ricas do Brasil. Por que ninguém nunca nos procurou? Camila perguntou. Como isso ficou escondido tanto tempo? João foi muito específico em suas instruções, o advogado explicou. Ele sabia que a família Santos original tentaria localizar e confiscar qualquer patrimônio que descobrisse. Então ele criou uma estrutura legal complexa, trusts internacionais, sociedades holding em diferentes países, propriedades em nomes de empresas que não podiam ser rastreadas até ele. Dr. Henrique abriu outro arquivo. E ele estava certo sobre o perigo. Nos primeiros anos após sua morte, investigadores particulares contratados pela família Santos tentaram rastrear qualquer patrimônio escondido. Eles nunca encontraram nada porque João havia sido mais inteligente do que eles imaginavam. A família Santos, eles ainda existem? Camila perguntou. Oh, sim. Na verdade, eles ainda são uma família poderosa em São Paulo. Construção civil, desenvolvimento imobiliário. Mas, ironicamente, eles nunca recuperaram completamente o império que tinham quando rejeitaram João. A empresa que ele deixou para trás se fragmentou após sua morte devido a disputas internas. O advogado sorriu. Enquanto isso, o patrimônio que ele protegeu para vocês cresceu silenciosamente, ano após ano, supervisionado por alguns dos melhores gestores financeiros do mundo. Camila pegou um dos relatórios mais recentes. Havia propriedades em Nova York, Paris, Londres. Ações de empresas que ela reconhecia como algumas das mais valiosas do mundo. Contas bancárias em números que ela nem sabia como pronunciar. Há uma condição, Dr. Henrique disse, sua expressão ficando mais séria. João deixou instruções muito específicas sobre como esse patrimônio deveria ser revelado. Ele abriu um envelope lacrado que havia permanecido fechado por décadas. Ele queria que quando sua família reivindicasse a herança, fosse feito publicamente. Não por vanglória, mas por justiça. Camila leu as instruções escritas à mão por seu avô. Quando minha família voltar para reivindicar o que é deles, quero que toda São Paulo saiba a verdade. Quero que saibam que João Santos escolheu o amor em vez do dinheiro, mas que foi inteligente o suficiente para proteger os que amava. E quero que a família que me rejeitou saiba que o fracassado que eles desprezaram construiu um legado muito maior do que eles jamais poderão imaginar. Ele quer que nós façamos isso publicamente. Dona Rosa perguntou, nervosa. As instruções são claras, Dr. Henrique confirmou. Uma coletiva de imprensa, anúncios nos principais jornais, uma declaração formal sobre a recuperação do patrimônio Santos. João queria que a verdade fosse conhecida. Camila sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. E quanto tempo isso vai levar? Os documentos estão todos preparados há anos, o advogado respondeu. Posso começar os processos de transferência hoje mesmo. Dentro de uma semana, vocês terão acesso completo ao patrimônio. Camila pensou em Margarete, em suas palavras cruéis sobre classe e tradição. Pensou em todos os momentos em que se sentiu inferior, inadequada, não digna de fazer parte da família Oliveira. Dr. Henrique, ela disse, sua voz ficando mais forte, vamos fazer exatamente como meu avô queria. Vamos tornar isso público. Tem certeza? Dona Rosa perguntou, preocupada. Isso vai chamar muita atenção. Vó, Camila disse, segurando a mão da avó, por 30 anos você viveu com medo de uma família que destruiu nossa vida. Por 30 anos, nós vivemos como se fossemos menos do que realmente somos. Está na hora de mostrar ao mundo quem a família Santos realmente é. Dr. Henrique assentiu com aprovação. João ficaria orgulhoso. Ele sempre disse que a verdade é a arma mais poderosa contra a injustiça. E eu quero que meu marido saiba também, Camila acrescentou. É hora de Lucas descobrir com quem ele realmente se casou. A notícia explodiu nas redes sociais e jornais na quinta-feira de manhã.
Herdeira milionária recupera fortuna escondida por 30 anos era a manchete principal do maior jornal financeiro de São Paulo. A história de João Santos, o empresário que escolheu o amor em vez da fortuna da família e criou secretamente um império para proteger sua esposa e descendentes, capturou a imaginação da mídia e do público. Camila estava no apartamento que dividia com Lucas, assistindo às notícias na televisão, quando ele chegou do trabalho completamente atordoado. Camila, ele disse, ainda segurando o celular onde havia lido as notícias, isso é real? Você é realmente a herdeira de 87 milhões de dólares. É real, Camila confirmou calmamente. Descobri na semana passada. Meu avô não era quem pensávamos que ele era. Lucas se sentou pesadamente no sofá, tentando processar a informação. Por que você não me contou antes? Por que descobri isso pelos jornais? Camila o estudou cuidadosamente. Durante toda a semana, ela havia observado as reações das pessoas conforme a notícia se espalhava. Colegas de trabalho que raramente falavam com ela de repente se tornaram extremamente amigáveis. O porteiro do prédio, que sempre a cumprimentava educadamente, agora tratava com uma reverência quase cômica. Eu queria ver como você reagiria, ela disse honestamente. Queria ver se isso mudaria alguma coisa entre nós. Mudar? Camila, você é minha esposa. Eu te amo independentemente de quanto dinheiro você tenha. Era a resposta certa, e Camila sentiu um alívio genuíno. Mas ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Lucas, ela disse, sua mãe sabe. A expressão de Lucas se alterou. Ela me ligou hoje cedo. Estava muito agitada. Antes que pudessem continuar a conversa, o interfone tocou. Era a Margarete. Lucas, preciso subir. Temos que conversar agora. Quando Margarete entrou no apartamento, sua compostura habitual estava completamente abalada. Ela olhou para Camila com uma mistura de choque, descrença e algo que poderia ser interpretado como medo? É verdade? Ela perguntou diretamente para Camila, sem preâmbulos. Tudo o que está nos jornais. Cada palavra, Camila respondeu tranquilamente. Margarete se sentou, claramente lutando para encontrar palavras. A mulher que sempre havia sido tão eloquente em suas crueldades sutis agora parecia perdida. Eu não sabia, ela começou. Se eu soubesse quem você realmente era. Se você soubesse que eu era rica, você me trataria diferente. Camila interrompeu. É isso que você está dizendo? Não, isso não é. Margarete gaguejou, percebendo a armadilha em suas próprias palavras. Porque isso é interessante, Camila continuou, sua voz ganhando uma força que nunca havia mostrado antes. Durante 2 anos, você me disse que eu nunca seria da família porque não tinha classe, não tinha história, não tinha tradição. Você disse que família verdadeira não podia ser aprendida ou adquirida. Margarete empalideceu, lembrando-se de suas próprias palavras na festa. Então me diga, Margarete. Camila se levantou, sua postura irradiando uma nova confiança. O que mudou? Eu ainda sou a mesma pessoa que você humilhou publicamente na semana passada. A mesma mulher que você disse que nunca pertenceria à sua família. Camila, por favor, eu acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, Camila cortou. Você deixou suas intenções muito claras. A única coisa que mudou é que agora você descobriu que eu tenho mais dinheiro do que você. Lucas observava a interação em silêncio, finalmente vendo sua mãe através dos olhos de sua esposa. Na verdade, Camila continuou, deixe-me esclarecer algumas coisas sobre classe, história e tradição. Meu avô construiu um império do zero, através de trabalho duro e visão empresarial. Quando ele se apaixonou por minha avó, escolheu o amor em vez da aprovação social. E quando sua própria família o rejeitou, ele foi inteligente e corajoso o suficiente para proteger a família que escolheu. Margarete tentou interromper, mas Camila não havia terminado. Ele foi sabotado, caluniado e eventualmente morto por pessoas que priorizavam status social em vez de caráter. Mas mesmo assim, ele garantiu que sua família verdadeira nunca passasse necessidade. Isso, Margarete, é classe verdadeira. A sala ficou em silêncio. Margarete parecia ter encolhido em sua cadeira. Quanto à tradição, Camila acrescentou, minha família tem uma tradição de sacrifício pelo amor,
de proteger os vulneráveis, de manter dignidade mesmo nas piores circunstâncias. Minha avó trabalhou como faxineira por 30 anos para me criar, nunca reclamando, sempre com amor. Isso é uma tradição da qual me orgulho. Lucas finalmente falou. Mãe, ele disse calmamente, eu acho que você deve pedir desculpas para Camila. Desculpas? Margarete repetiu, como se a palavra fosse estranha. Sim, Lucas confirmou. Desculpas sinceras pelo modo como você a tratou. Não porque ela é rica, mas porque ela nunca mereceu ser tratada daquela forma. Margarete olhou de Lucas para Camila, percebendo que algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica familiar. Não era apenas o dinheiro, era o fato de que sua crueldade havia sido exposta, e que Camila agora tinha confiança para confrontá-la. Eu peço desculpas, Margarete disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Eu estava errada. Obrigada, Camila respondeu graciosamente. Mas quero que você entenda uma coisa. Eu não mudei desde a semana passada. Eu ainda sou a mesma mulher que você desprezou. A diferença é que agora você sabe que subestimou completamente quem eu sou e de onde eu venho. Margarete assentiu, claramente desconfortável. E sobre nunca ser da família, Camila acrescentou com um sorriso pequeno mas significativo, você estava certa. Eu nunca serei uma Oliveira. Eu sou uma Santos, e isso é muito melhor. Nos meses seguintes à revelação, a vida de Camila mudou drasticamente, mas não da forma que muitos esperavam. Em vez de se mudar para uma mansão ou comprar carros de luxo, ela e Lucas mantiveram o mesmo apartamento. A diferença estava na confiança que ela irradiava e na forma como as pessoas a tratavam. Camila havia voltado à faculdade de Direito, mas agora como uma das principais patrocinadoras do programa de bolsas para estudantes carentes. Ela usou parte de sua herança para criar a Fundação João Santos, focada em ajudar famílias em situações similares à que ela havia vivido, pessoas talentosas mantidas na pobreza por circunstâncias além de seu controle. Dinheiro não muda quem você é por dentro, ela disse durante uma entrevista para uma revista de negócios. Mas ele pode amplificar o que você sempre foi. Se você sempre foi generoso, agora pode ser generoso em uma escala maior. Dona Rosa havia se mudado para um apartamento confortável próximo ao de Camila, mas recusou qualquer ostentação excessiva. Minha filha, ela disse, eu limpei casas de ricos por anos. Vi como o dinheiro pode corromper pessoas. Nós não vamos cometer esse erro. A relação com a família Oliveira havia encontrado um novo equilíbrio. Margarete nunca voltou a fazer comentários depreciativos sobre Camila, mas sua mudança de atitude era claramente motivada pela descoberta da riqueza, não por uma verdadeira transformação pessoal. Dr. Fernando, por outro lado, havia se aproximado genuinamente de Camila. Eu sempre pensei que havia algo especial em você, ele disse durante um jantar de família. Agora entendo que era a força de caráter que você herdou de sua família. Lucas estava orgulhoso de sua esposa, mas às vezes lutava com a mudança na dinâmica de poder no relacionamento. Às vezes eu me sinto dispensável, ele admitiu durante uma conversa íntima. Como se você não precisasse mais de mim. Lucas, Camila disse, tomando suas mãos, eu me casei com você quando pensava que era pobre. Você se casou comigo sabendo que eu era pobre. Nosso amor nunca foi sobre dinheiro, e não vai ser agora. Mas tudo mudou. O que mudou foi que agora eu posso contribuir financeiramente para nosso futuro. Mas eu ainda preciso de você, do seu amor, do seu apoio. O dinheiro não substituiu isso, apenas removeu uma preocupação. Camila havia tomado uma decisão importante sobre como lidar com a fortuna. Em vez de simplesmente herdá-la passivamente, ela assumiu um papel ativo na gestão dos investimentos, trabalhando diretamente com o Dr. Henrique para expandir o portfólio da família. Seu avô não apenas deixou dinheiro, o advogado explicou durante uma reunião. Ele deixou um legado de inteligência financeira e responsabilidade social. Você está honrando isso perfeitamente. Uma das mudanças mais significativas foi na forma como Camila lidava com conflitos sociais. Durante um evento beneficente da alta sociedade paulistana, ela se encontrou cara a cara com membros da família Santos original, os parentes que haviam rejeitado e possivelmente matado seu avô. Eduardo Santos Júnior, neto do irmão de João, aproximou-se dela durante o coquetel. Então você é a famosa herdeira perdida, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Que história interessante!
Interessante é uma palavra para descrever, Camila respondeu calmamente. Você sabe, Eduardo continuou, sempre soubemos que João havia escondido alguma coisa antes de seu acidente. Nossos advogados estão analisando se há bases legais para contestar essa herança. Camila sorriu. Fiquem à vontade. Tenho certeza de que Dr. Henrique ficará feliz em mostrar para vocês como meu avô foi meticuloso em proteger legalmente cada centavo. Além disso, ela acrescentou, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu Eduardo. Se vocês tentarem qualquer coisa contra minha família, tenho recursos suficientes agora para investigar profundamente a morte do meu avô. E tenho certeza de que há evidências interessantes esperando para serem descobertas. Eduardo empalideceu ligeiramente e se afastou sem mais comentários. Lucas, que havia observado a interação, se aproximou. Você os ameaçou? Eu os informei, Camila corrigiu. Há uma diferença. Meu avô pode ter escolhido não enfrentar diretamente essa família, mas eu não tenho o mesmo medo. Você não tem medo de nada mais, tem? Camila considerou a pergunta. Eu tenho medo de me tornar como eles, de deixar o dinheiro me transformar em alguém cruel ou arrogante. Mas medo de enfrentar injustiça? Não. Nunca mais. Mais tarde naquela noite, em casa, Camila se olhou no espelho. Fisicamente, ela não havia mudado muito. Ainda tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo sorriso gentil. Mas havia uma diferença fundamental, uma confiança interna que vinha de saber exatamente quem ela era e de onde vinha. Ela pensou em Margarete, cujo desprezo havia sido o catalisador para descobrir a verdade sobre sua família. De uma forma irônica, Margarete havia feito um favor para ela. Obrigada, Camila sussurrou para o espelho, pensando em seu avô João. Por proteger nossa família. Por acreditar que um dia nós descobriríamos quem realmente somos. Na mesma noite, ela ligou para Dona Rosa. Vó, ela disse, amanhã vou começar a escrever um livro sobre nossa história. Sobre o vovô, sobre você, sobre nossa jornada. Por quê, minha filha? Porque há outras famílias lá fora que podem estar na mesma situação que estávamos. Pessoas que não sabem sua verdadeira história, que aceitaram uma versão diminuída de si mesmas. Nossa história pode inspirar elas a investigar, a descobrir suas próprias verdades. E porque, Camila acrescentou, quero que o mundo saiba que dignidade e classe verdadeiras não têm nada a ver com dinheiro ou status social. Elas têm a ver com caráter, amor e coragem para fazer as escolhas certas. Um ano depois da descoberta de sua herança, Camila estava no palco do maior auditório de São Paulo, apresentando o lançamento de seu livro A Herança Verdadeira, uma história de amor, coragem e justiça. A plateia era diversa. Empresários, estudantes, famílias trabalhadoras, jornalistas e personalidades da mídia. No primeiro livro de memórias que ela havia escrito, Camila não apenas contou sua própria história, mas também incluiu pesquisas sobre dezenas de outras famílias que haviam descoberto heranças perdidas ou identidades escondidas após ler sobre sua experiência. Descobri, ela disse para a plateia, que nossa história não é única. Brasil afora, há famílias inteiras que perderam o rastro de suas verdadeiras origens devido a conflitos familiares, preconceito social ou simplesmente ao caos da vida. Na primeira fila, Lucas a observava com orgulho. Ao lado dele estavam Dona Rosa, agora com aparência mais descansada e saudável, Dr. Henrique, e surpreendentemente, Dr. Fernando, que havia se tornado um defensor genuíno de Camila. Margarete também estava presente, sentada alguns lugares atrás. Sua presença ainda era um pouco tensa, mas ela havia feito esforços genuínos para reparar o relacionamento. Não por causa do dinheiro, ela havia percebido que isso apenas tornava sua crueldade anterior ainda mais evidente, mas porque finalmente entendeu que havia subestimado completamente o caráter de sua nora. A verdadeira herança que meu avô me deixou, Camila continuou, não foram os milhões de dólares, embora eles tenham tornado possível ajudar outras pessoas. A verdadeira herança foi a lição de que nossa identidade não é determinada pelas circunstâncias em que nascemos, mas pelas escolhas que fazemos. Ela contou sobre a Fundação João Santos, que já havia ajudado mais de 1000 famílias a investigar suas próprias histórias e recuperar patrimônios perdidos. Algumas descobertas foram tão dramáticas quanto a dela, outras foram mais modestas, mas todas trouxeram um senso de identidade e dignidade restauradas. João Santos escolheu o amor em vez do status social, ela disse.
e foi punido por essa escolha por pessoas que priorizavam aparências em vez de caráter. Mas ele também foi inteligente o suficiente para garantir que sua punição não se estendesse às gerações futuras. Camila havia usado sua nova posição social não para se vingar, mas para criar mudanças positivas. A fundação também oferecia bolsas de estudo, programas de mentoria para jovens de famílias trabalhadoras, e apoio legal para pessoas enfrentando discriminação socioeconômica. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma jovem na plateia se levantou. Camila, como você lida com pessoas que agora te tratam bem apenas por causa de seu dinheiro? Era uma pergunta que Camila enfrentava regularmente. É decepcionante descobrir quantas pessoas mudam seu tratamento baseado em sua situação financeira, ela admitiu. Mas também é libertador. Agora eu sei exatamente quem são meus amigos verdadeiros. E quanto à sua sogra? Outra pessoa perguntou, causando risos nervosos na plateia. Camila sorriu, olhando brevemente para Margarete. Eu aprendi que às vezes as pessoas que mais nos desafiam acabam sendo nossas maiores professoras. Margarete me forçou a questionar quem eu era e de onde eu vinha. Sem essa pressão, eu poderia nunca ter investigado minha verdadeira história. Após o evento, durante a sessão de autógrafos, Margarete se aproximou. Camila, ela disse hesitantemente, eu queria dizer que, eu finalmente li seu livro. Completamente. E o que achou? Eu me reconheci nas partes sobre preconceito social, e não gostei do que vi, Margarete admitiu. Você foi muito gentil em como me retratou, considerando como eu te tratei. Eu não queria que o livro fosse sobre vingança, Camila explicou. Queria que fosse sobre compreensão e crescimento. Você me fez perceber que eu estava perpetuando o mesmo tipo de crueldade que sua família enfrentou décadas atrás, Margarete continuou. E que se eu tivesse sido bem-sucedida em separar você de Lucas, teria privado nossa família de uma pessoa extraordinária. Era o pedido de desculpas mais sincero que Margarete já havia oferecido. Obrigada por dizer isso, Camila respondeu graciosamente. E obrigada por me dar o impulso que eu precisava para descobrir quem eu realmente sou. Mais tarde naquela noite, Camila e Lucas estavam na varanda de sua nova casa, não uma mansão ostensiva, mas uma residência confortável e elegante que compraram em um bairro tranquilo. Dona Rosa tinha um apartamento no andar térreo, e eles haviam transformado o segundo andar em escritórios para a fundação. Você tem algum arrependimento? Lucas perguntou, observando as luzes da cidade. Sobre o quê? Sobre como tudo aconteceu. Se você pudesse voltar atrás e descobrir sobre a herança antes de nos conhecermos. Camila considerou a pergunta. Se eu tivesse crescido rica, eu seria uma pessoa completamente diferente. Talvez eu fosse arrogante, talvez eu nunca tivesse desenvolvido empatia por pessoas em dificuldades. Talvez eu nunca tivesse valorizado genuinamente as coisas simples da vida. E talvez, ela acrescentou, sorrindo, eu nunca tivesse trabalhado naquela padaria e conhecido um jovem universitário gentil que não se importava que eu fosse pobre. Lucas sorriu de volta. Então você acha que tudo aconteceu como deveria? Eu acho que meu avô sabia exatamente o que estava fazendo, Camila respondeu. Ele protegeu nossa dignidade financeira, mas permitiu que crescêssemos com valores verdadeiros. O timing da descoberta foi perfeito, quando eu era madura o suficiente para lidar com a responsabilidade, mas jovem o suficiente para fazer uma diferença real no mundo. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a cidade que se estendia diante deles. Sabe, Camila disse finalmente, Margarete estava certa sobre uma coisa. Eu nunca me tornei uma oliveira. Mas ela estava errada sobre o que isso significava. Não me tornei uma oliveira porque eu sou algo melhor, eu sou uma Santos. E o que isso significa? Significa que eu venho de uma linhagem de pessoas que escolhem o amor em vez do status, que protegem os vulneráveis, que trabalham duro por seus sonhos, e que nunca permitem que circunstâncias temporárias definam seu valor permanente. Camila olhou para as estrelas, pensando em João e na jornada extraordinária que havia levado de uma menina criada na periferia a uma das mulheres mais influentes de São Paulo. O dinheiro, ela refletiu, foi apenas o meio para descobrir quem eu sempre fui. A verdadeira herança que meu avô me deixou foi a certeza de que dignidade, classe e valor verdadeiros vêm de dentro, e que nunca devemos permitir que outras pessoas nos façam sentir menos do que merecemos. Na semana seguinte,
Margarete ligou para Camila com uma proposta inesperada. Eu gostaria de fazer uma doação para a Fundação João Santos, ela disse. E gostaria de ajudar com o trabalho. Talvez eu possa usar minha experiência legal para ajudar famílias que estão enfrentando as mesmas injustiças que a sua enfrentou. Foi então que Camila soube que sua transformação pessoal havia criado ondas muito além de sua própria vida. Ela havia não apenas recuperado sua herança, mas havia inspirado outros, até mesmo seus antigos adversários, a se tornarem versões melhores de si mesmos. Meu avô ficaria orgulhoso, ela pensou, sorrindo. Ele sempre acreditou que a verdade tem o poder de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo ao nosso redor.